Pecuária BR de hoje falando de genética, e genética com credibilidade. Essa é a marca do Senepol CMI, localizado em Camapuã, em Mato Grosso do Sul. A repórter Rosa Cabral foi até a propriedade. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho de melhoramento desses animais. Acompanhe. É o Senepol pisando em terra sul mato-grossense. A referência é na fazenda CMI, distante 110 quilômetros de Campo Grande. Na lida, a integração com a lavoura, reflorestamento e a pecuária. Esta focada pelas nossas lentes para os grandes criatórios. Os criadores e fazedores de genética abrem as porteiras para mostrar para o Brasil o melhoramento adaptado no centro-oeste brasileiro e que manda para várias regiões do país. Os criadores são a Vera e o Ivo Reich, que nos recebe com um cafezinho na varanda de casa. A garantia do taurino Senepol na eficiência do cruzamento industrial com o zebu toma o rumo da prosa, que é a finalidade da produção dos touros do criatório. Hoje o Senepol é uma raça comprovada. A gente vê pelos cruzamentos industriais, pela própria formação da genética. Nós somos produtores de genética e a gente vê o animal desmama mais pesado. Isso é uma comprovação, é uma realidade. 90%, eu acho que da vacada aí é Nelore, que é zebuína. Então, para você ter um cruzamento industrial mais eficiente, você tem que colocar um taurino na vaca zebuína. Para você ter uma heterose maior, um choque de sangue maior. Aí que entra o Senepol. Na hora da desmama, qual que é a resposta deles? É de 35 a 40 quilos mais pesado o bezerro. É uma genética comprovada no Brasil. O Senepol já comprovou que ele dá certo no Brasil, que ele dá certo em regiões quentes. E é também confiança que o médico veterinário Murilo Rocha tem na seleção que produz genética e touros. Ele veio do Rio Grande do Sul para assinar o comprometimento com o criatório, que ele descreve assim. Geral pode ver a padronização, são animais de extrema carcaça, uma carcaça muito profunda, muito volumosa, que é o que se procura num gado de corte, a docilidade dos animais e principalmente o que mais chama a atenção é a padronização. E você olha uma vaca, você vê o que ela tem de beleza e o que ela tem de genética, e você olha o outro animal também, é muito bonito e tem uma genética muito boa. Então você tem uma diversidade de genéticas diferentes e muito boas e você tem um gado muito bonito, muito padronizado. É filha do Horus com a Arena 218. Um touro que se destacou muito, uma boa produção, as filhas muito produtivas, aqui a gente tem um bom exemplo disso. Então ela é um animal muito produtivo, ela tem bom leite, ela tem uma boa mãe, uma boa habilidade materna, já é uma mãe provada, a gente já tem filhos nascidos com bom ganho de peso. A gente tem uma boa produção dela, as filhas provavelmente vão produzir bem, porque as irmãs produzem muito bem. Então a gente tem uma boa expectativa e uma boa realidade em cima dela. Ela é um animal que já é comprovado, ela não é uma expectativa, ela já é uma realidade. E para não ter dúvida, vai começar na raça? Toma nota, as fêmeas parem a partir dos 2 anos com intervalo de 12 meses. A vaca tem de 13 a 15 bezerros durante toda a sua vida. Um touro cobre 50 vacas e a precocidade sexual a toda prova. Eu trago agora os indicadores de preços média Brasil, da vaca pronta para abate, também do boi gordo dos últimos 30 dias. A apuração de preços é feita pela agência Rural Business. Esse indicador é uma média simples e também diária feita em 14 praças de produção. E essa apuração é feita para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Eu começo pelo preço médio da vaca pronta para abate, que nos últimos 30 dias teve queda de 0,44%, fechando hoje a R$ 137,75 a arroba da vaca pronta para abate. No dia 3 de dezembro do ano passado,
A arroba era cotada, a média da arroba da vaca pronta para abate era cotada a R$ 138,36. A maior média nos últimos 30 dias para o preço da vaca pronta para abate, segundo o levantamento feito pela agência Rural Business. E agora, o preço médio do boi gordo. Também queda nos últimos 30 dias de 0,42%. Fecha hoje a R$ 146,61 a arroba, a média do boi gordo. No dia 3 de dezembro, R$ 147,23 a arroba. Em queda, portanto, nos últimos 30 dias para o preço médio do boi gordo. A queda chega a 0,42%, segundo a agência Rural Business. E a brucelose, doença infecciosa causada por uma bactéria em bovinos, ela produz grandes perdas econômicas, isso por conta da redução da eficiência reprodutiva. Conheça agora as vantagens da vacinação com RB51 da MSD Saúde Animal. Emerson, temos aí mudanças na legislação do Programa Nacional de Controle da Brucelose, mas é sempre bom lembrar os perigos e os danos causados pela brucelose, né? Começa porque ela é possível, por ela ser possível de ser transmitida para o ser humano, não? Isso. Esse é o grande ponto da brucelose, né? Como outras doenças que a gente chama de zoonose. A brucelose ela pode passar para o ser humano e tanto o homem como a mulher ter as consequências de ter uma brucelose. Então esse é um grande prejuízo, porque nós estamos falando de saúde pública. Mas o produtor na propriedade ele também tem um prejuízo muito grande, porque a brucelose leva ao aborto no terço final de gestação. Então você tem o seu a fêmea prenhe, né? Você tem um investimento para fazer essa reprodução e chegando no final aí da gestação ela vai abortar. E o pior, esse abortamento, né? Esses restos, o feto, a placenta, são partes que têm a maior concentração da brucelose, da brucela, né? Que é a bactéria que vai causar a brucelose. E que se esparrama pelo rebanho. E o animal, o bovino, né, o produtor sabe disso. É um animal que vive em grupo, né? Então, sempre que você faz um lote de animais, eles se reconhecem, estabelecem uma hierarquia e tem sempre aquela coisa do contato. Então, uma fêmea, quando tem o nascimento ou o aborto, as outras fêmeas daquele lote, a tendência é chegar próximo. Então, se aquele animal abortou por conta da brucelose, aquele abortamento, aqueles restos ali, são a alta contaminação. E os outros animais, ao vir, vão se contaminar e aí você vai aumentando o prejuízo dentro da propriedade com toda essa quebra, porque assim, a gente tem que pensar que não é só o aborto. O aborto é um prejuízo, mas a gente tem que lembrar que daí começa uma série de outros prejuízos, porque esse animal que abortou, provavelmente ela vai ter uma endometrite, porque não foi um parto natural, então você vai ter que tratar a endometrite, ela vai demorar para voltar para a reprodução. Então é um animal que poderia estar te dando bezerro, no caso de gado de corte, e esse bezerro vir trazer a renda para a propriedade, ou um gado de leite, que ela entraria em lactação, ela não vai, ela vai se estender, ela vai ficar um período maior, sem poder contribuir. Fora a contaminação que pode passar para outros animais. Para outros animais e para o ser humano. Bom, o programa de controle e erradicação da brucelose no Brasil é um programa antigo, não? É um programa já bem antigo, já muito bem estabelecido. Até uma curiosidade, é importante dizer, é um programa que nasceu da classe veterinária. Os veterinários trouxeram isso dentro do encontro de guiatria, isso foi levado ao mapa e isso acabou gerando o que é o Programa Nacional de Controle de Brucelose, que já existe há muito tempo. Tem vários estados que já trabalham há muito tempo. Com a mudança que teve agora da possibilidade de uso da RB51 na vacinação e no controle da brucelose, o que trouxe um ganho muito grande ao produtor. O Brasil tem um bom controle sobre a brucelose? Sim, Pulga. De modo geral, a gente pode falar que o Brasil tem. O que nós temos de diferença é a prevalência. Então, nós temos estados onde a existência, né, a prevalência da brucelose está em níveis mais controlados e temos estados onde essa prevalência é maior. Então, exige um maior controle. Mas eu posso dizer sim, até pelo programa que nós temos, que ele é muito robusto, que o Brasil, de um modo geral, tem a brucelose de uma forma controlada. Porém, o que a gente sempre chama atenção, a brucelose ainda hoje é uma das doenças reprodutivas que mais causa prejuízo ao produtor. Entraram doenças novas e é muito comum o produtor, como é novidade,
se atentar mais às doenças novas e esquece da doença antiga, que é a brucelose. Então, apesar de existir o programa, apesar de ter estados com prevalência maior, a gente não pode cair nessa cilada, né, de se atentar às doenças novas e esquecer da brucelose. Ela é um risco muito grande. Quer dizer, o que fica antigo acaba, às vezes, sendo deixado para trás, é isso? Às vezes o produtor acaba não dando a atenção devida, né? E é um ponto que a gente reforça agora, por exemplo, com a entrada da RB51 dentro do programa de controle de brucelose, ele tem a possibilidade de vacinar fêmeas adultas. Então, por exemplo, produtores que investem em ATF, que é inseminação artificial por tempo fixo, você já tem todo um investimento em cima de hormônios para poder fazer o programa e da inseminação, do sêmen, e aí você esquece da brucelose que vai te trazer o aborto. Então, todo aquele investimento que você fez vai ser perdido, fora os outros prejuízos que a gente já comentou. Então, hoje, você tem a possibilidade de, por exemplo, é uma das coisas que nós, como MSD, preconizamos ao produtor, quem trabalha com esse tipo de reprodução, ele pode vacinar todos os animais adultos com a RB51, o que vai impedir de ter a brucelose no rebanho, e ele pode fazer esse investimento em reprodução e seguir tendo lucros com esse investimento. Você acredita que com esse trabalho, esse programa nacional, nós conseguiremos mais adiante a erradicação da brucelose? Com certeza, Pulga. O que é difícil é determinar um tempo, né? Isso como nós estamos falando de biologia, é difícil de falar um tempo, mas sim, esse é o caminho da erradicação. Em vários outros países do mundo isso foi possível, e a RB51 estava presente ajudando nesse processo de erradicação. Inicia com a B19 e aí a RB51 vem em animais adultos e traz mais segurança, contribui mais, é mais um ponto de controle. E a gente pode destacar, por exemplo, Santa Catarina, que é um estado que hoje, pela prevalência muito baixa da brucelose, eles já entraram numa segunda fase, onde os animais lá não são vacinados com a B19, lá a bezerrada jovem de 3 a 8 meses não recebe a vacina, você faz o controle dos animais adultos e, dependendo das situações, você pode usar a RB51. Já então, no nível superior de controle. De alguns outros estados. Então, sim, nós estamos nesse caminho. A intenção do programa, quando ele nasceu, é esse. A vacinação e diminuindo a prevalência até chegar num ponto onde tem muito pouca prevalência, muito pouca presença da brucelose no país, e aí você entra na segunda fase, que é da erradicação. E é possível. Você ouviu? Emerson Marques Botelho, ele é gerente de produto da MSD, Saúde Animal, médico veterinário, brucelose. Importante continuar nesse trabalho que o Brasil já faz há alguns anos. E a MSD dispõe de produtos para você que é pecuarista e vacinas, né? Está disponível. Mas fica aí a orientação e o lembrete do Emerson para você que trabalha com pecuária. Agradeço mais uma vez o Emerson aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. No próximo bloco, você acompanha os preços do boi magro dos últimos 30 dias. E ainda, governo de Mato Grosso aumenta imposto do comércio de gado em pé para outros estados. Os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco. Nós já voltamos. No começo era só um leilão, guiado na vontade pela paixão. Mesmo com ventos contrários, nada derruba um sonho visionário. Ei, ei. E o Brasil viu acontecer. Do recinto, o boi foi pra TV, correndo os 4 cantos da nação, recinto, gado e agora o caminhão. E assim foi o nascimento do canal do boi. E assim foi o nascimento do canal do boi. Agrocanal e o novo vi chegar, Conexão BR entra no ar. Os canais que formam o nosso SBA. E comemorar mais um ano com SBA. E prosperar mais um ano com SBA. E comemorar mais um ano com SBA.
A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais, o maior rebanho comercial do mundo. Chegamos a esse número graças ao trabalho incansável de pecuaristas, técnicos e cientistas que atuam na veterinária. A Champion Saúde Animal se orgulha de fazer parte dessa importante fonte geradora de alimento saudável. Champion, há 60 anos desenvolvendo soluções para a pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Pecuária BR de volta com a previsão do tempo para a região centro-sul do país, onde a umidade do solo diminuiu em algumas áreas da região. Os detalhes da previsão com Graziele Gonçalves. Olá, Graziela. Olá, olá a todos que nos assistem. Nas imagens de satélite ainda vemos nuvens mais carregadas em grande parte do centro-sul do país. Uma frente fria que atua mais afastada vai começar a avançar pelo litoral do sudeste e ainda traz pancadas de chuva até o final do dia. A umidade do solo andou diminuindo um pouco no centro-sul do país por conta das chuvas que já não estão sendo tão volumosas, mas ainda continua um solo aí um pouco mais encharcado, principalmente entre o estado de Santa Catarina e também do Paraná. E agora, infelizmente, o Mato Grosso do Sul ainda segue com baixos índices de umidade do solo e essa umidade está até caindo. Isso prejudica bastante o desenvolvimento dos grãos e também das pastagens. Agora vemos que o estado de São Paulo e grande parte de Minas Gerais também tem bons índices de umidade e essa umidade está caindo, principalmente na metade norte do estado de Minas e Espírito Santo, pois as chuvas por lá não vêm sendo volumosas ao longo desses últimos dias. Agora, a expectativa é que ao longo desse próximo período, que vai até o dia 7 de janeiro, a chuva volte a ganhar intensidade sobre grande parte da região sul. Teremos acumulados elevados, em torno dos 70 milímetros no oeste do estado gaúcho e até 100 milímetros no extremo oeste do estado do Paraná. Já entre São Paulo e Minas também teremos acumulados mais elevados e, infelizmente, grande parte da região sudeste, toda a metade norte de Minas e também o Espírito Santo ainda não recebem bons volumes de chuva e essa chuva ainda segue muito mal distribuída, o que não consegue recuperar a umidade do solo. Agora, a expectativa para o próximo período é que a formação de um novo canal de umidade, principalmente aqui na região sudeste, já consegue trazer um pouco mais de umidade para toda essa região. Ainda deve chover nos primeiros dias aqui na região sul do país, com acumulados em torno dos 30 até 50 milímetros e volta a chover de forma mais significativa ainda sobre toda a metade sul do estado mineiro e agora também sobre o Rio de Janeiro, com acumulados de até 70 milímetros. Deve chover de maneira um pouquinho mais expressiva, principalmente no estado de Goiás, melhorando essa questão da umidade do solo, e o estado do Mato Grosso também deve ter principalmente a sua área mais ao leste com mais chuva. Só que, infelizmente, o estado do Mato Grosso do Sul ainda não vai receber uma chuva generalizada o suficiente para reverter a situação do solo. Eu volto com vocês. E agora eu trago os preços do boi magro dos últimos 30 dias em algumas praças de produção do país. A apuração desses preços é feita pela Agência Rural Business. Eu começo pelo estado do Rio Grande do Sul. Vamos saber como fica o preço do boi magro, hoje cotado a R$ 1.900 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro do ano passado. Veja que no dia 3 de dezembro de 2016, a unidade do boi magro no Rio Grande do Sul era cotada a R$ 1.850. Teve alta nos últimos 30 dias de 2,70% para o preço do boi magro no Rio Grande do Sul. Continuamos na região sul, agora Paraná. Preço do boi magro hoje R$ 1.820 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro do ano passado. No dia 3 de dezembro, a unidade era cotada a R$ 1.800, alta também nos últimos 30 dias de 1,11% para o preço do boi magro no estado do Paraná. Agora em Mato Grosso. O preço do boi magro hoje R$ 1.850 a unidade, isso também desde o dia 19 de dezembro, fecha em 30 dias com preços estáveis. Veja que no dia 3 de dezembro a unidade valia R$ 1.850 em Mato Grosso, preços estáveis, portanto, nos últimos 30 dias. Agora, para a gente finalizar, no estado de Goiás. Em Goiás, o boi magro teve queda nos últimos 30 dias de 2,56%, fechando hoje R$ 1.900 a unidade, isso desde o dia 19 de dezembro. A maior cotação nesses últimos 30 dias para o boi magro em Goiás foi no dia 7 de dezembro, onde a unidade
ficou cotada a R$ 1.980. Portanto, nos últimos 30 dias, queda para o preço do boi magro no estado de Goiás. Precisão na hora de alimentar os animais confinados. Na fazenda Giruá, do grupo Eros Felipe, para tratar essa boiada toda, que soma 8.000 cabeças, é preciso agilidade e eficiência. Há 10 anos, os misturadores da Casale ganharam espaço na propriedade. Hoje, para os tratos diários, a equipe da fazenda conta com o apoio do Rotor Mix 200 e do Rotor Mix 250. São divididas em 4 servidas, né? Cada servida é dividida por roteiro, cada roteiro tem suas quantidades de piquete, que é fracionado por piquete a distribuição da ração. O objetivo do trato é você ter um ganho de 1 em 400 dias para os animais machos e 1 quilo para os animais fêmea. Os animais entram no confinamento pesando em média 300 quilos e saem com aproximadamente 480 quilos. O tempo de permanência varia de 90 a 120 dias. Antes de chegar até os piquetes, o caminhão é abastecido com os insumos. Neste caso, silagem de capim, farelo de milho, caroço de algodão, ração e água. Observe que em cada etapa, o misturador emite um apito, indicando que a quantidade de produto atingiu o nível desejado. A tecnologia da Casale é essencial para quem quer diminuir o desperdício, fornecendo uma dieta ideal para os animais. A vantagem é que você tem um controle. Sobre o consumo de cada piquete, que vai maximizar a sua operação, facilitando assim você fazendo previsões futuras em relação a insumos, ingredientes que você pode estar fazendo aquisição de compra futura para você ter no seu estoque. A vantagem é o controle que você vai ter melhor sobre sua operação, né? O que está consumindo, o gasto seu, o que você vai estar produzindo por arroba. E o governo de Mato Grosso vai aumentar o imposto de gado em pé para outros estados. A medida pode prejudicar a competitividade de pecuaristas que vivem em regiões com pouca oferta de frigoríficos. Veja as informações. O governo de Mato Grosso anunciou que vai elevar a alíquota de impostos de setores como agronegócio, atacadista e comércio. Uma das medidas anunciada no Diário Oficial da União é a alta do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que vai de 7% para 12% para a venda de boi em pé para outros estados. Segundo dados da Associação de Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, o estado abate pouco mais de 5 milhões de cabeças e apenas 200 mil deixam o estado. Por este motivo, o impacto para as contas do governo não será muito grande. Porém, a alta pode prejudicar pecuaristas localizados em regiões do estado com pouca oferta de frigoríficos, que não terão opção de preços para negociar. De acordo com o governo, o objetivo do aumento é a redução da saída de animais para abate em outras regiões. Este é um pedido antigo da indústria frigorífica e que já há muito tempo vem sendo discutido com o setor produtivo. E dando sequência ao preço do boi magro em 30 dias, agora outras praças de produção do país. Lembrando que esses preços são apurados pela agência Rural Business. Vamos lá para o estado de São Paulo saber como fica o preço do boi magro. Hoje em São Paulo, R$ 1.850 a unidade. Queda nos últimos 30 dias de 3,65% para o preço do boi magro no estado de São Paulo. Sai de 1.920, maior cotação em 30 dias, no dia 3 de dezembro do ano passado, e segue em queda, portanto, nos últimos 30 dias, fechando a R$ 1.850 a unidade, boi magro no estado de São Paulo. Vamos para Minas Gerais agora. Preço do boi magro em Minas, R$ 1.750 a unidade. Preço, estabilidade em 30 dias.
Veja que no dia 3 de dezembro, mesma cotação, R$ 1.750 a unidade. A maior cotação nesse período de 30 dias foi no dia 14 de dezembro ano passado, onde a unidade do boi magro em Minas chegou a R$ 1.800. Agora no estado da Bahia. Na Bahia, preço do boi magro hoje R$ 1.700 a unidade, alta em 30 dias de 1,19%. Maior cotação nesse período foi no dia 14 de dezembro, R$ 1.710 a unidade, boi magro na Bahia. Para a gente finalizar, vamos para o Pará. No Pará, preço do boi magro estável, R$ 1.650 a unidade. Veja que no dia 3 de dezembro, há 30 dias, R$ 1.650 a unidade, boi magro no Pará. E no próximo bloco você acompanha os preços do milho no mercado físico e também no mercado futuro. E também uma análise sobre a resistência dos grãos transgênicos. Nós já voltamos. A decisão de comprar produtos de qualidade que aumentem a produtividade e tornem o rebanho muito mais produtivo é do pecuarista. O campo de ofertas traz para vocês parceiras, empresas parceiras, para você poder tomar essa decisão. Como a Nutrifos Nutrição Animal, a única empresa de homeopatia veterinária com ISO 9001, certificação mundial, que facilita bastante a sua escolha. É o campo de ofertas, direto do campo, para você. Não perca este grande evento, Leilão Virtual de Corte Leilosat, 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão Virtual de Corte Leilosat, 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat, transmissão Canal do Boi. Vem aí uma excelente oportunidade para seu negócio. Leilão Virtual de Corte Leilosat, 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão Virtual de Corte Leilosat, 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat, transmissão Canal do Boi. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda a sexta às 19h30 e aos domingos bem cedinho, às 7 da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Em 2016, as medidas tomadas pelo Ministério do Abastecimento, Pecuária, foram responsáveis para o crescimento aí do mercado, na abertura de mercados em 16 países. Raíssa Lomonte, de Brasília, tem mais detalhes.
As negociações comerciais feitas pelo Ministério da Agricultura com 17 países em 2016 resultaram na abertura de mercado para 22 produtos brasileiros. Entre os destaques estão as conclusões de acordos para exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos, carne de aves termoprocessadas para a Coreia do Sul, carne de aves e suínas para o Vietnã e carne bovina termoprocessada para o Japão. Ao longo do ano, o Ministério participou de 571 negociações sanitárias e fitossanitárias, envolvendo 134 países. Foram 56 missões técnicas voltadas à exportação do agronegócio para os 16 países. Além disso, nos fóruns mundiais de meio ambiente, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ressaltou bastante o valor agregado dos produtos brasileiros. Ele disse que o país é um exemplo na produção agropecuária sustentável e no respeito às áreas protegidas. Raíssa Lomonte para o SBA. A resistência aos transgênicos está cada vez menor, segundo a avaliação do presidente da Abramilho, Associação Brasileira de Produtores de Milho. Segundo ele, o cereal modificado tem sido comprado por mercados onde o plantio é vetado. Veja as informações. Em nota divulgada pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, a resistência aos grãos transgênicos está diminuindo no mundo. É o que acredita o presidente da associação, Alisson Paulinelli. Ele lembra que os mercados onde o plantio deste tipo de grão é proibido compram milho de países onde se cultiva organismos geneticamente modificados. Um exemplo é o mercado europeu, que compra milho dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina, onde a tecnologia é largamente utilizada. Segundo Paulinelli, a situação é semelhante com a Coreia do Sul, que só do Brasil importa 4,5 milhões de toneladas do cereal. Segundo a Abramilho, a área de milho transgênico no Brasil deve ficar estável nesta safra em relação ao ciclo passado. A estimativa é de quase 16 milhões de hectares semeados com organismos modificados, que somam 22 tecnologias aprovadas no país. E sobre esse assunto eu converso com o nosso analista em agronegócio, João Pedro Cude Dias. Boa noite, João. Boa noite, Renata. Há mesmo essa diminuição na resistência dos transgênicos? Olha, com certeza. Cada vez mais a biotecnologia está fazendo com que você coloque novos procedimentos nas sementes que dão resistência a pragas, a resistência a alguns tipos de herbicida, ou seja, aumenta a produtividade e a tendência é surgir cada vez coisas mais novas. Daqui a uns anos você vão ter transgênicos com tolerância ao estresse hídrico, com maior tolerância ao estresse hídrico, ou seja, é uma tecnologia que veio para ficar. Ou seja, no mundo inteiro. E o mundo inteiro depende de 4 países, no caso do milho. Estados Unidos, Brasil e Argentina, e no caso lá na região do leste europeu, a Ucrânia. O que está acontecendo? É muito difícil você separar o milho transgênico do convencional. Então, quem quiser convencional vai ter que pagar um preço muito alto. E no mundo, você não tem oferta em quantidade de milho convencional, em quantidade e qualidade. Tem no milho normal, milho transgênico. Então, o que está acontecendo? Países como a União Europeia, por exemplo, que colocam várias barreiras dentro da União Europeia, importam material transgênico. A Coreia do Sul, o próprio Japão, importa material transgênico. O Japão foi o maior cliente do Brasil no passado. Para você ter uma ideia, a Raíssa comentou anteriormente, a previsão do Brasil é que se plante 11 milhões de hectares de milho segunda safra. Mais de 10 milhões serão milho transgênicos, ou seja, mais de 90%. Na primeira safra que agora vai ser colhida, fala-se que 82% foi plantado com material transgênico. Até um número muito alto, porque na própria tecnologia do transgênico, você teria que ter material convencional, fazer o chamado refúgio, para você evitar o aparecimento de doenças, de pragas, etc., resistentes àquelas proteínas que o milho transgênico tem. E, infelizmente, o pessoal não leva muito a sério isso, é uma pena, porque coloca em risco uma tecnologia. Agora,
o transgênico veio para ficar. Por que existe ainda um tabu em relação a isso? Existe muita polêmica, mas não existe um trabalho científico que fala, olha, o negócio é o seguinte, transgênico pode causar isso ou aquilo. Pelo menos na literatura científica, se existe, não é levado a sério, porque não há nenhum questionamento. Você imagina uma sociedade... E também nenhum impacto ambiental, né, João? Não tem, você não tem. Ao contrário, à medida que você teve o transgênico, você conseguiu criar criou condições muito melhores para ter uma segunda safra aqui no Brasil, por exemplo. Ou seja, ao invés de desmatarmos mais áreas, ocuparmos a mesma área de soja, depois você planta o milho. Ou seja, facilita, há uma poupança de terra, ou seja, se caso contrário, o Brasil teria que expandir, desmatar mais, e não acontece isso. O que está havendo no mundo hoje é uma preocupação de ter alimentos cada vez mais sadios. Os transgênicos, em algum momento, eles ajudam. Feijão, por exemplo, aqui no Brasil. Nós temos uma doença chamada mosaico dourado, que liquida com o feijão. O que acontece? A Embrapa tem material transgênico que consegue dar tolerância, consegue resistência a isso. Está muito lento o processo, mas em algum momento também o feijão vai ter material disponível para o agricultor plantar com resistência a uma virose que é muito letal. Ela causa perdas significativas na cultura do feijão. Ou seja, hoje, em todas as culturas, você procura ou usar a biotecnologia ou para aumentar o teor de proteína, aumentar o teor de óleo, alguns ômega 3, etc. Eu lembro que em 95, quase 20 anos atrás, nós trouxemos um professor de Cuba. Cuba, na época, proporcionalmente, lógico, era o país que mais investia em biotecnologia. Era o país. Ele mostrando que eles estavam colocando genes em suínos para que a porca, quando ela desse cria e produzisse leite, ela tivesse condições de você tirar um fator que provoca a coagulação, que os hemofílicos antes usavam a partir de sangue humano, e depois com a AIDS foi proibido. E eles faziam pesquisa com isso, ou seja, o mundo inteiro procura caminhos para você produzir alimentos ou mais ricos, ou mais resistentes, ou mais produtivos, ou com tolerância a essa questão de mudança climática. Cada vez mais você vai ter eventos climáticos mais intensos, seja seca ou seja chuva. Daqui a uns anos você vai ter plantas com tolerância muito maior. É uma necessidade, Então você tem condições. O Brasil, infelizmente, ficou um pouco para trás e agora está recuperando o tempo por uma questão ideológica. Se colocou a questão do transgênico em cima do palanque. Essa turma do lulapetismo, no começo, era contra. Aí a gauchada começou a trazer soja da Argentina, chamada soja Maradona, que os caras chamavam, soja transgênica, muito mais produtiva, com tolerância a herbicida, permitiu o avanço do plantio direto, que é uma outra consequência positiva do transgênico, que ficou mais fácil você fazer plantio direto, porque você tem condições de controlar as invasoras após a germinação da soja. Tomou conta no Rio Grande do Sul. Aí apressou-se a lei brasileira que regula essa parte do organismo geneticamente modificado. Como que está essa situação? Olha, você vê soja e milho, que são responsáveis por 90% da produção de grãos no Brasil, mas quase 90% ser transgênicos. Ou seja, é uma tecnologia que veio para ficar. O problema é que nós ficamos na mão de 4, 5 empresas. Esse é um problema político, um problema complicado, complexo. A Embrapa poderia ter avançado. Como ela ficou para trás em função da falta da legislação, da falta da lei brasileira, ela perdeu espaço. E é tão grande o mercado que você vê uma empresa alemã como a Bayer pagar 66 bilhões de dólares pela Monsanto, uma empresa americana. As europeias ficaram para trás no transgênico. Hoje, elas estão avançando, comprando empresas já estabelecidas, ou sendo compradas por empresas de outros países, como foi a Syngenta, comprada por um grupo chinês. Ou seja, o mundo inteiro, esse é o risco, você está na mão de 4, 5 empresas. Se você olhar um saquinho de milho hoje, com 60 mil grãos, custar R$400, R$500, você vê o problema que vira do ponto de vista econômico. Do ponto de vista científico, biológico, aparentemente não há nenhum problema. Há um problema do ponto de vista econômico, que é uma concentração na mão de meia dúzia de empresas. Tá certo, obrigada, João, pela participação aqui no Pecuária BR. Boa noite.
Bom, e agora o assunto é o mercado de reposição, que teve poucas movimentações. Vamos acompanhar uma análise do Iberville Neto, da Scott Consultoria. Olá, nessa primeira semana de 2017, a expectativa é que o mercado do boi gordo siga sem grandes alterações, mas nós continuamos observando uma oferta curta e o cenário de demanda, por sua vez, é de demanda mais fraca. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, a demanda caiu bem no atacado, a movimentação no atacado teve uma queda importante e essa demanda que vinha com alguma melhora na semana que antecedeu o Natal. Então, agora, para o início de 2017, a expectativa é de uma demanda fraca, mas de uma oferta restrita devido ao período de pouca negociação e também a possibilidade de o pecuarista reter os animais, caso haja uma pressão mais forte. Então, nós devemos observar um mercado relativamente gelado nos próximos dias, até que o ano comece e os negócios fluam de maneira mais expressiva. Bom, meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Agora vamos acompanhar a relação, falando ainda em mercado de reposição, a relação de troca de um boi gordo com um gado de reposição, boi magro, bezerro e também garrote na região norte do país. Eu começo pelo estado do Pará. No Pará, o preço do boi gordo hoje cotado, segundo a Scott Consultoria, em redenção, R$ 126. Com um boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro, hoje cotado, segundo também a Scott Consultoria, R$ 1.520 a unidade. O garrote valendo R$ 1.290, com um boi gordo no estado do Pará é possível comprar 1,6 garrote. Bezerro valendo R$ 1.090 a unidade, segundo a Scott Consultoria, com um boi gordo no estado do Pará é possível comprar 1,9 bezerro. Agora a relação de troca no estado de Rondônia. Em Rondônia, a relação de troca, o boi gordo hoje, segundo a Scott Consultoria, cotado a R$ 126 no sudoeste de Rondônia. Com um boi gordo em Rondônia é possível comprar 1,4 boi magro, hoje cotado R$ 1.570 a unidade. O garrote valendo R$ 1.440 a unidade, com um boi gordo é possível comprar 1,5 garrote. O bezerro com um boi gordo no estado de Rondônia é possível comprar com um boi gordo 1,8 bezerro. Hoje o bezerro valendo, segundo a Scott Consultoria, R$ 1.170 a unidade. Agora a relação de troca no estado do Tocantins. Tocantins, boi gordo hoje, segundo a Scott Consultoria, cotado no sul do Tocantins, R$ 130. Com um boi gordo é possível comprar 1,3 boi magro no estado do Tocantins. Com um boi gordo também é possível comprar 1,5 garrote, hoje o garrote valendo R$ 1.500 a unidade. E com um boi gordo é possível comprar no estado do Tocantins 1,8 bezerro, hoje valendo R$ 1.250, bezerro no estado do Tocantins. Agora, mercado de reposição para o mercado de grãos. Vamos falar sobre os preços atualizados do milho, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Vamos direto à Bolsa de São Paulo com Rafa, mas antes, Rafa, hoje teve queda para o dólar, né? Boa noite para você. Uma boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, o mercado agora volta ao normal, né, Renata? Aumento no volume de negociações. As bolsas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia voltaram a operar nesta terça-feira, por isso muita movimentação. E agora foram divulgados dados em relação à China. A atividade industrial da China veio melhor do que o esperado em dezembro. Esses dados foram divulgados hoje e acabaram favorecendo essa queda do dólar. Além disso, muitas commodities em alta, como é o caso do minério de ferro, o petróleo chegou a operar em alta pela manhã, algumas commodities agrícolas, tudo isso acaba favorecendo a queda da moeda americana, que ficou cotada hoje a R$ 3,26 mais 30, uma baixa de 0,66%. No Ibovespa houve um movimento de muitos ganhos, várias ações sendo negociadas para cima hoje, poucos papéis tiveram queda nesta terça-feira. Entre as principais altas estão as ações dos frigoríficos. Nós começamos com as ações da JBS, que subiram 1,32% hoje e encerraram o dia valendo R$ 11,45 por ação. Durante o dia, essas ações subiram até mais.
A máxima do dia, ou seja, o preço mais alto negociado aqui na BMF-Bovespa para as ações da JBS, chegaram a R$ 11,69 por ação. As ações da Marfrig também tiveram ganhos hoje. A alta foi de 0,93%, sendo negociadas a R$ 6,46 por ação. Na máxima do dia, a ação chegou a R$ 6,67. Outras ações, como da BR Foods e também do Minerva, mesmo não estando no Ibovespa, também registraram alta nesta segunda-feira, um dia bem positivo para as ações, principalmente de empresas voltadas para as exportações aqui na Bolsa. Bom, agora sim, mercado de milho, começamos com os preços do mercado físico. Os valores terminaram ontem o dia valendo R$ 38,51 a saca de 60 quilos e agora caíram para R$ 37,94 a saca de 60 quilos. O mercado vinha muito comprador até a primeira quinzena de dezembro, isso diminuiu muito nos últimos dias e agora há uma expectativa de um aumento na oferta aqui no mercado interno, com o andamento do desenvolvimento das lavouras vindo muito bem. Por conta disso, preços um pouco mais baixos, agora abaixo do patamar de R$ 38,00 a saca de 60 quilos. Mercado futuro, hoje foi um dia de queda também aqui na BMF-Bovespa para todos os contratos. Janeiro a R$ 37,93 a saca, cai 0,18%. Março a R$ 35,48 a saca, cai 0,37%. O contrato de maio fica em R$ 35,25 a saca, queda de 0,70%. E o contrato de setembro a R$ 31,63 a saca, cai hoje 0,82%. Os contratos mais longos registrando quedas mais acentuadas, justamente porque existe essa expectativa de um aumento na oferta, tanto agora da primeira safra, da safra de verão do Brasil, mas principalmente da safrinha, que deve ter um aumento de área e de produtividade aqui no país. Agora você acompanha preços das cotações de milho apuradas em várias praças do Brasil. E no Rio Grande do Sul, a queda no preço do leite mobilizou produtores que exigem garantias para produzir. Veja os detalhes na reportagem de Viviane Lara. O segundo semestre foi de muita apreensão para a cadeia leiteira e nós vamos rever um dos momentos em que os produtores se reuniram para tentar barrar a importação e fixar um contrato de preço com a indústria. Confira. A Juricaba foi palco do primeiro encontro com produtores representantes de 10 municípios diferentes, com o grupo Construindo Leite. O trabalho, que começou há pouco mais de 2 meses, pretende unir a cadeia gaúcha a fim de buscar mais garantias. O encontro teve como objetivo debater 2 pontos principais da cadeia produtiva. O primeiro é a comercialização e o segundo, a importação do leite. A entrada de altos volumes em plena safra prejudica o mercado local e derruba os preços, reduzindo a rentabilidade de todo o processo produtivo. Conversando com nossos compradores de leite, as empresas, eles alegam que o leite vindo de fora vem com uma taxação de imposto quase nula ou muito menor que a nossa, chegando a um preço muito menor que o nosso. Para eles, sendo mais viável buscar um leite de fora, muitas vezes já subsidiado pelos próprios governos, e os nossos governos daqui, fazendo isso, acabam subsidiando novamente esse mesmo produto. Sendo que esse valor dessa taxação, impostos que eles deixam de contribuir lá, vai ter que ser retirado de outro lugar. Muitas vezes tirando do próprio bolso do consumidor e dos produtores, daqui de nós. Sendo que esse valor podia ser revertido para os produtores daqui, para poder incentivar mais essa cadeia. E outra coisa que os consumidores têm que começar a ver é que, acabando com a cadeia produtiva de leite, nós vamos deixar de produzir o leite dentro do país, ficando dependendo do leite que vem importado de outros países, né? E no momento em que o dólar aumentar e o valor lá fora ficar mais caro da tonelada de leite, nós vamos acabar
pagando um valor muito maior do que já é praticado agora. Por isso que a gente tem que ter cautela, saber que a gente tem que trabalhar, incentivar os produtores daqui para que nós não depender exclusivamente de leite importado. Outra incerteza vivenciada pelo produtor de leite é quanto ao preço pago pelo produto. O produtor entrega o leite 30 dias, mas demora mais alguns dias ainda para o comprador de leite passar o preço que vai fechar o mês. Daí fica muito difícil de fazer uma programação de investimentos, custos, porque a gente não sabe ainda como vai ser o final da folha do leite. Nós estamos buscando uma comercialização formalizada através de contratos para ficar bom para o produtor e para a empresa, onde o produtor vai saber o quanto vai receber pelo leite entregue e fica bom para a empresa também saber o planejamento dela, quanto ela tem que trabalhar as margens dela no mês. Com altos investimentos e pouco retorno, muitos produtores acabam saindo da atividade. Nós queremos melhorar a produção de leite do estado do Rio Grande do Sul, porque a gente tem dados que acabam nos assustando. A cada 11 minutos, um produtor de leite para de produzir no país. O meu município é Chiapeta. Se comparar 2015 a 2016, Chiapeta produziu 30% menos do leite. O município de Chiapeta, que é um município pequeno, em 2015 conseguiu uma arrecadação de 12 milhões de reais direto do leite, fora o que o leite girou dentro do município de Chiapeta. E esse ano, esse valor já está abaixo dos 30%. Então, o que a gente quer é melhorar as nossas condições de trabalho para que a gente permaneça na atividade. Na verdade, o produtor de leite ama o que faz e ele quer continuar produzindo leite. Só que hoje, no cenário que nós estamos hoje enfrentando, na questão principalmente da comercialização, nós não estamos conseguindo essa produção, porque acaba afetando diretamente a saúde financeira da nossa propriedade, aonde a gente acaba tendo que fazer sacrifícios, aonde a gente não pode investir o que nós precisamos para investir, para produzir um leite de qualidade. O grupo Construindo Leite está sendo liderado pelo sindicato local de Ajuricaba, mas nos próximos meses deverá realizar encontros em outros municípios. O que a gente quer, na verdade, é que os produtores deixem só de trabalhar, porque o produtor até hoje ele só trabalha e baixou a cabeça para trabalhar e não luta pelos seus direitos. Nós estamos tentando ver se a gente consegue mudar isso e conscientizar e chamar o pessoal para que venha até nós, que o nosso sindicato aqui de Ajuricaba, ele está à disposição e nós estamos à disposição e chamando que mais cidades, que mais produtores de leite, não só da nossa região, do nosso estado, entrem em contato conosco para nós tentar mudar. E veja a seguir, a estiagem na região sudeste do país causa prejuízos às fazendas de gado. E ainda os preços do mercado pecuário direto da Bolsa de São Paulo. Nós já voltamos. A gente partia para o campo com 3 pessoas, hoje a gente vai só com uma. E a gente precisava trazer o animal, estressar o animal, trazendo em curral. Mudou bastante. Primeiro, não estressa o animal. Não ficar pegando animal no pasto. Os animais ficam tranquilos. Ele está lá, a gente chega com o aplicador, joga o Tiguvon no animal e ele está tranquilo. Foi muito eficiente nesse manejo. A economia foi muito boa. O Tiguvon trouxe vários benefícios. Foi excelente. Encare a bicheira com mais praticidade. Tiguvon, quem usa, não larga mais. Tiguvon é da Bayer. Se é Bayer, é bom. Não perca este grande evento. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi.
A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Vem aí uma excelente oportunidade para seu negócio. Leilão virtual de corte Leilosat, 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat, 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi virtual de corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A estiagem, que dura quase 5 anos na região sudeste do país, deixa açudes secos e causa prejuízos às fazendas de gado. Vamos saber como fica a previsão para os próximos dias com Graziela Gonçalves. Sobre o centro-norte do país, é principalmente a região norte que vem recebendo os melhores volumes de chuva. A umidade da Amazônia se espalha por grande parte dos estados e, combinada com o calor, traz então essas instabilidades e pancadas de chuva para grande parte dos estados. Por isso que a umidade do solo por lá ainda segue mais elevada. Só que, infelizmente, o estado do Tocantins e grande parte da região nordeste não vem recebendo volumes de chuva significativos e a chuva segue muito mal distribuída. Então, a umidade do solo acabou baixando bastante e o estado de Sergipe está sofrendo há anos com a falta de chuvas mais significativas. Os açudes estão secando, portanto, algumas fazendas de gado já não têm nem água suficiente para alimentar os animais. Agora, a expectativa ao longo dos próximos dias é que por lá a chuva ainda não retorne de maneira significativa. Vamos ter tempo muito seco e também ensolarado. Isso em grande parte também do estado da Bahia. Ainda teremos baixos acumulados aqui no estado do Tocantins, em torno de apenas 5 milímetros, e deve chover de maneira mais expressiva entre o estado do Acre e Amazonas e também Rondônia, com acumulados que podem chegar aí até os 50 milímetros. Agora, a expectativa para o próximo período é que, aos poucos, a chuva até consegue avançar por grande parte da região nordeste, mas os acumulados, infelizmente, ainda não são elevados o suficiente para trazer uma melhora significativa. Vai ficar em torno aí de 15 milímetros a chuva que cair por aqui e ainda vai ser uma chuva mal distribuída. Agora, nas demais regiões, ainda teremos bons índices de umidade do solo por conta da chuva que segue mais frequente. Eu volto com vocês. Obrigada, Graziela. E só uma correção, a estiagem na região nordeste, não na região sudeste, como eu havia dito. Vamos voltar à Bolsa de São Paulo com Rafaela Fávaro, que traz para a gente os preços atualizados do mercado pecuário, né, Rafa? É isso mesmo, Renata. Olha, os preços de suínos e frangos têm mostrado uma certa estabilidade entre o final de dezembro e agora esse comecinho de janeiro. Os preços têm ficado mais estáveis porque o consumo não tem reagido nesses últimos dias. Só que também a oferta está um pouco mais restrita, principalmente por conta das festas que aconteceram agora de Natal e Ano Novo. Algumas indústrias acabaram entrando em recesso, o que acabou diminuindo um pouco a oferta de carnes no mercado físico. Começamos com preços do suíno vivo, de acordo com o CPEA lá em Santa Catarina. Nós observamos que os valores não têm tido grandes variações nos últimos dias. Em relação a ontem, houve uma queda. Hoje, a queda é de 3 centavos por quilo. O preço estava em R$ 3,69 por quilo e agora R$ 3,66 por quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina. Você acompanha também como ficaram os preços do frango congelado aqui no estado de São Paulo, seguindo a mesma tendência
tendência do preço do suíno. Os valores vinham praticamente iguais, uma queda hoje em relação a ontem, uma queda de 2 centavos por quilo. O preço estava em R$ 4,06 por quilo e agora caiu para R$ 4,04 por quilo, frango congelado aqui no estado de São Paulo. Você acompanha também como ficaram os preços do bezerro apurados pelo CPEA em Mato Grosso do Sul. Depois de uma estabilidade alta, diferente do que aconteceu com frango e suíno, depois de preços bem estáveis, uma recuperação para o bezerro, que está em R$ 1.246,40 por cabeça. Você acompanha também os preços do mercado do boi gordo, mercado físico primeiro, valores apurados pelo CPEA aqui no estado de São Paulo. Ontem o preço estava abaixo de R$ 149,00 arroba e hoje já se aproximou até de R$ 150,00 arroba, fechando o dia valendo R$ 149,91 por arroba do boi gordo aqui em São Paulo, segundo o CPEA. No mercado futuro, os preços hoje não tiveram uma direção definida, sem uma alta muito significativa. Durante a tarde, alguns contratos chegaram a operar em queda, mas agora fecharam perto da estabilidade. Para janeiro, R$ 149,88 arroba, alta de 0,17%. Contrato de fevereiro a R$ 147,90 arroba, sobe 0,12%, mesma alta registrada para o contrato de março, que fecha o dia valendo R$ 147,98 arroba. O contrato de outubro segue em torno dos R$ 150,00 arroba, hoje valendo R$ 150,60 arroba, uma alta bem mais leve de apenas 0,07%. Bom, o mercado de boi gordo ainda apresenta preços um pouco mais baixos, sem uma grande reação nesses últimos dias. Bom, o que tem preocupado o mundo todo em relação às carnes é a gripe aviária. E agora já começaram algumas medidas protetivas de alguns países. O Iraque, por exemplo, já restringiu a importação de aves do Irã, justamente por conta da gripe aviária. E isso já foi notificado pela Organização Mundial da Saúde Animal. Essa proibição só será retirada depois que a própria OIE informar que o Irã está livre da gripe aviária. Isso aconteceu também na Europa. A Ucrânia proibiu as importações de aves da Polônia. Isso também por conta da gripe aviária. E a Suíça já anunciou que vai proibir as importações de todos os países que tiverem casos de gripe aviária. Bom, a China continua registrando casos. Teve mais um surto no sudoeste do país e por conta deste surto, que foi registrado no dia 7 de dezembro, mais 38 mil frangos foram mortos, foram sacrificados lá na China. A situação é grave na Ásia e na Europa, que tem registrado esses casos de gripe aviária. Agora os países já começam a colocar restrições em relação à compra de carne desses países que registraram os casos de gripe aviária, e isso pode, de alguma maneira, até beneficiar os produtores aqui do Brasil, já que o país nunca registrou nenhum caso de gripe aviária e pode passar a exportar frango para os países que estão com essas restrições, tanto da Ásia quanto da Europa. Bom, Renata, eu encerro por aqui minha participação. Volto agora para você aos estúdios aí em Campo Grande. Tá certo, Rafa. Com essa notícia, uma bela oportunidade para o mercado brasileiro, né? Boa noite para você. E agora você acompanha uma análise da Scott Consultoria do mercado de boi gordo, que segue com poucas movimentações, cenário lento no mercado. O analista que vai falar com vocês agora é Alex Lopes. Olá, Alex. Olá, pessoal. Olá a todos. O nosso índice de custo de produção da Scott Consultoria terminou dezembro em queda. Em relação ao fechamento de novembro, houve uma queda de 1%, um alívio para o produtor. E essa queda foi puxada principalmente pelo preço dos alimentos. Os alimentos concentrados tiveram uma queda média aí de 9% ou 8%, né? Então é uma queda considerável para os alimentos num período em que ainda se usa suplementação. A gente viu a seca em muitas regiões persistir, né? Isso faz com que seja necessário o uso de suplementação alimentar para conseguir manter pelo menos o peso do animal, né? E quando você tem uma queda nos custos de produção desses itens, fica extremamente mais fácil você trabalhar, principalmente considerando o peso do item alimentação dentro do custo total de uma fazenda, que depois do item reposição é o que mais pesa no custo total. Bom, pessoal, por hoje é só, um grande abraço a todos. Eu sou Alex Lopes, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria.
Obrigada, Alex. Agora vamos às cotações por região da Scott Consultoria, que apura preços para uma boiada comum. Começamos pela região sul do país, que, segundo a Scott Consultoria, não teve alteração nos preços. Nordeste do Paraná, R$ 150, oeste de Santa Catarina, R$ 154, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,90 o quilo, Pelotas, R$ 4,95 o quilo. Agora, a região norte do país também não houve alteração, segundo a Scott Consultoria. Acre, R$ 124, Redenção no Pará, R$ 126, Marabá, R$ 124, Paragominas, R$ 126, a mesma cotação no sudeste de Rondônia, sul do Tocantins, R$ 134 e norte do estado, R$ 130. Região nordeste também não houve alteração. Nordeste, Alagoas, R$ 153, oeste da Bahia, R$ 158, sul do estado, R$ 149 e oeste do Maranhão, R$ 129. Alteração, sim, na região centro-oeste do país, segundo a Scott Consultoria. Goiânia, Goiás, 138, sul de Goiás, R$ 140,50. Houve uma queda de 50 centavos na cotação no sul de Goiás. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 139. Em Dourados também houve alteração, uma alta de R$ 1, fechando hoje a R$ 137. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tudo igual, R$ 135. Ainda dando sequência à região centro-oeste do país, Cuiabá, Mato Grosso, 132, norte do estado, 126, sudeste de Mato Grosso, R$ 133 e sudoeste de Mato Grosso, R$ 126. Para a gente finalizar, cotações Scott Consultoria, região sudeste do país, também não houve alteração, segundo a Scott Consultoria. Barretos, Araçatuba, em São Paulo, tudo igual, R$ 149. Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 150. Triângulo Mineiro, R$ 145. Sul de Minas, R$ 143. Norte do estado, R$ 150. Rio de Janeiro, R$ 149. Espírito Santo, R$ 148. Agora, a nossa próxima fonte de apuração de preços é a Rural Business, que apura preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa também pela região sul do país. Segundo a Scott Consultoria, Paraná, R$ 157, uma alta de R$ 2. Santa Catarina, tudo igual, R$ 165. Rio Grande do Sul, R$ 5,06. Região agora norte, segundo a agência Rural Business. Norte no Pará, 131. Tocantins, alteração em Tocantins, alta de R$ 2, fechando a R$ 139. Rondônia, R$ 131. Região Nordeste, agora a próxima, segundo a Rural Business. Bahia teve uma alta expressiva hoje de R$ 6 na cotação, fechando a R$ 160 no estado da Bahia. No Maranhão também teve alteração na cotação, alta de R$ 2, fechando a R$ 135. Agora a região centro-oeste do país. Região centro-oeste, começando por Goiás, que teve queda de R$ 1, fechando R$ 146. Mato Grosso do Sul, R$ 143. E sul de Mato Grosso, alta de R$ 1, fechando a R$ 137. Para a gente finalizar as cotações, agência Rural Business, na região sudeste, São Paulo, R$ 158. Mudanças em Minas Gerais, alta de R$ 3, fechando a R$ 154. E Rio de Janeiro, R$ 155. Essas foram as cotações do boi gordo por região, com duas fontes de informação: Scott Consultoria e Rural Business. E o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Fique agora com SBA Gourmet. Tchau, tchau.